A gente está sempre preocupado com a segurança da nossa cidade, dos municípios. E aí o que eu queria saber com o senhor é o seguinte, doutor, o termo segurança pública é muito complexo. A gente passa pela prevenção, pela vigilância, pela repressão. Nesse momento atual da nossa sociedade e do nosso município, qual é a maior demanda? A segurança pública tem preocupado, porque, lógico, cada vez que você sai da sua casa, ou os seus filhos vão para a escola, você quer estar num estado de segurança e de paz. É evidente que isso chama a atenção, né, de toda a população. O que nós temos hoje é o fato de estar faltando em toda a sociedade um pouco, está havendo uma falta de urbanidade. As pessoas perderam um pouco aquela história da vizinha. Os vizinhos se ajudavam, os vizinhos se falavam, trocavam até roupa, comida, bolo, né? Aquela historinha do levar a xícara de açúcar. Isso não existe mais. Então as pessoas perderam um pouco dessa urbanidade. Com isso, elas às vezes se fecharam e às vezes ninguém mais ajuda ninguém, de certa forma, né, de vida em sociedade. E o que tem, o resultado disso é que tem havido realmente mais agressões, e lógico que a criminalidade percebe isso, né, de que as pessoas não estão mais vigiando a criminalidade, e as coisas erradas vão se fazendo, desde o pequeno furto do supermercado, aquela coisa menor, até as grandes índices de criminalidade. E isso faz parecer normal, de que a gente pode agir assim. Que essa falta de urbanidade, viver em sociedade, é que tem provocado grandes crimes, grandes ocorrências, coisas que às vezes você não consegue nem controlar pela via da polícia ou da força, né? Agora, recentemente, um pai passa com o carro em cima de um menino, de um outro garoto na calçada, dizer, não há polícia que resolva um assunto desse, esse instante de raiva que as pessoas às vezes passam por motivos nenhum, né? Simplesmente piram numa ação. Então, nós temos que passar, sem dúvida nenhuma, no nosso papel de segurança pública de força, para que as pessoas voltem ao seu estado de civilidade, que às vezes as pessoas perdem. Então você tem que ter esse instante mesmo de lembrá-los de, olha, você vive em sociedade e tem regras a serem cumpridas. E aí é o nosso papel, sim, é o papel de, né, no caso específico da Guarda Municipal no município de Campinas, de lembrar, né, nas regras de que você vive em sociedade, no caso da sociedade de Campineira. O município tem aí uma série de disciplinas de secretarias e de regras da cidade de Campinas, e que a Guarda Municipal ajuda como nunca a que isso aconteça, né? Hoje nós temos a Coab em relação aos parcelamentos indevidos de solo, nós vamos lá e cooperamos, a CETEC na ocupação de solo irregulares, a Guarda vai lá, é o instante de dizer, olha, aqui você não pode ocupar esse espaço, seja na área da saúde, muitas vezes você tem, infelizmente você vê, posto de saúde vira problema de polícia, quando às vezes é falta de médico, e ali vira um conflito, e a Guarda tem que ir lá dizer, gente, vocês são pacientes, calma, nós temos que fazer as pessoas voltarem ao seu estado de civilidade. Vocês são pacientes que não estão pacientes. Né? Às vezes são pacientes que não estão, exatamente isso. E doutor, há 2 anos atrás, antes de assumir a secretaria, o senhor deu uma nota baixa para nossa segurança. Que nota o senhor daria hoje, 2 anos depois? Nós vimos de um momento realmente que era crescente a criminalidade, e especificamente até em Campinas, tinha aquele sentimento de falta de governo, por uma série de fatores que passamos aqui, né, de governos que não tinham governos definidos, e isso tudo faz realmente a população sentir que quando não há um governo, a sociedade se dilacera. Então, nós vivíamos aquele momento, mas eu acho que não tenho certeza, o fato de você ter colocado um novo governo e ter feito uma ótima articulação do governo municipal com o governo estadual e até mesmo com o governo federal, de encontro das políticas em favor do cidadão, que é esse que interessa. Quero saber se o bandido é do Estado, do federal, o delinquente é delinquente, nós temos que atuar sobre ele. A coisa errada é coisa errada, não interessa sobre quem, né, é coisa errada, tem que ser arrumada. Então, eu acho que essa articulação foi muito boa, né? Hoje nós temos uma boa articulação com todas as esferas de governo, tem se reduzido estatisticamente a boa parte de alguns índices de criminalidade, até furto de roubo de veículos, por exemplo, que no estado todo tem crescido, na nossa região tem uma atuação boa em Campinas e tem diminuído. É lógico que quer dizer, um homicídio, né, é muito quando ele é da minha família, ele é 100%. Né? Lógico que estatisticamente a gente até fica, o número é bom, mas se esse índice for sobre uma família, é evidente que ele é doloroso. Um que seja é muito doloroso. A gente tem que trabalhar para que não ocorra nenhum, não podemos ficar satisfeitos, só teve 2. Né? O senhor disse também há 2 anos atrás que ele geria o combate ao tráfico de drogas
um grande adversário na sua atividade. A gente sabe que realmente tem aumentado. O que o senhor tem feito em relação ao tráfico de drogas na nossa cidade? Eu acho que uma coisa que se refere, que pertence ao município, que nós temos atuado, é principalmente o problema do combate ao crack. O crack é uma droga que entrou muito, ele tem entrado em cidades de 10, 15, 20 mil habitantes. Nas cidades pequenas, o prefeito tem problema de crack lá. Não é nem um problema da... Lógico que o tráfico é uma esfera federal, inclusive o tráfico internacional, o tráfico de drogas, essas grandes movimentações de substâncias proibidas, no município nós conseguimos cooperar, mas não conseguimos agir diretamente. Não temos tamanho para uma atividade dessa, mas nós temos que cooperar. Mas há uma preocupação muito grande e específica em relação ao crack, inclusive. O crack, como eu disse, está entrando em cidades pequenas, em qualquer local você tem, é uma droga muito barata e ela vicia rapidamente, as pessoas se perdem o seu fio rapidamente. O combate do tráfico, das grandes movimentações de substâncias ilícitas e entorpecentes, é lógico que isso no Brasil todo tem uma outra esfera de ação que o município não consegue atuar diretamente, mas pode colaborar. Eu acho que uma grande colaboração que o município tem feito, e foi uma preocupação, é em relação ao crack. O crack é uma droga que tem entrado em cidades pequenas, é uma droga que vicia rapidamente, muito barata, e tira rapidamente a pessoa do meio social. Então, a atuação sobre isso é importantíssima, inclusive em municípios de 10, 15, 20 mil habitantes, você tem ali, às vezes, uma central de crack. Então, o município de Campinas, nós nos preocupamos com isso logo no início. Aquela região ali onde estava formando uma cracolândia, já ali no centro, atuamos sobre aquilo, evitamos a formação, revitalizamos aquele local e constantemente impedimos essa formação. Isso é uma ação, assim, o porquê disso? É para dizer que nós não vamos permitir um local como se fosse um local onde eles podem conviver com isso, que a degradação atrai degradação, né? Que a pessoa fica no crack, do roubo da morte, aquilo só não podemos admitir aquilo. Então, pelo menos o local, a Cracolândia que nós vemos aí, tão famosa em outros locais, em Campinas nós não permitimos que isso acontecesse. Isso quer dizer que acabou com o crack? Lógico que não, mas nós estamos atuando sobre ele junto com a assistência social, junto com a área da saúde, principalmente com a área de atuação de saúde mental. Isso tudo é um conjunto de esforços do município que não é só na nossa área, mas nós somos incisivos de dizer, olha, não vamos permitir, vamos atuar e vamos encaminhar. Não é só uma área de repressão, é até uma área também de educação e prevenção. Esses dias eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo que eu fiquei muito impressionada, né? E a reportagem era o seguinte, que em São Paulo criaram um departamento para combater a Cracolândia, para combater o tráfico de drogas na Cracolândia. E esse mesmo departamento que foi criado, 2 policiais envolvidos no departamento é que faziam o tráfico na Cracolândia. Então a pergunta é essa, doutor, o problema são as drogas ou o problema é o ser humano? Não, todo ser humano, todos nós somos seres humanos sujeitos a erros e acertos. Por isso que nós vivemos em sociedade com uma série de regras. Essas regras têm que ser observadas. Às vezes elas são furadas, quebradas, aqui ou ali, e o importante é que a gente retome a regra. Isso é que é importante. E isso é feito, a segurança pública está aí, a justiça está aí para isso. O fato de ter incidentalmente pessoas que realizam, não quer dizer que a regra mudou. A regra continua sendo o que é correto, o que é certo, né, e o que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Porque o que eu me pergunto muito é isso, né? O que será que a gente está errando? Porque o uso de drogas, a dependência química não tem diminuído, na verdade tem aumentado. Então o que a gente está errando tanto para construir esse quadro que a gente vê atualmente? Eu acho que a droga é realmente um mal aí do século, né? Eu acho que é um mal de toda a humanidade em torno dessa substância que tira a pessoa da sua normalidade. Eu acho que o que nós estamos errando mesmo é na educação desde o início, dos valores que nós colocamos a uma sociedade. O quão importante é você conseguir valorizar uma coisa mínima, né, em detrimento, às vezes, de uma coisa magnífica, rica, até que ponto uma simples amizade, uma coisa que nós tínhamos quando éramos crianças, né? A gente tinha aquela coisa muito simples, em que às vezes vai se perdendo, e cada vez mais tem se perdido aquela coisa, como disse, muito simples, em favor de riquezas, em valor de enriquecimento rápido, e a droga acaba fazendo tudo ficar bonito, maravilhoso, forte, muito rápido. Isso é uma tolice, né? Ter o foco, então, na nova geração, e daí que está surgindo, e daí sim, preventivamente, fazer uma ação com as crianças, para que elas entendam, né, que tem um caminho que pode melhorar a sociedade, ou seria a solução a longo prazo? Não tenho dúvida nenhuma, são as novas gerações, nós temos que dizer a eles o que é certo. É que fica muito difícil quando quem está dizendo também está errado.
E esse é um grande problema nosso. Como é que valor eu posso transmitir se eu também não os tenho? Isso é um problema seríssimo. As grandes guerras mostraram isso, a reconstrução, né, de países foi em cima de educação, de dizer para os jovens, olha, isso não é mais assim. Sobre sacrifício, às vezes, do que nós pensávamos, né, das gerações anteriores imaginavam. Eu acho que a grande salvação realmente, o triste é não ver isso acontecer, porque aí nós estamos fadados a imaginar que as novas gerações vão repetir esses erros e maior, vão aumentá-los. Isso nós não podemos permitir, nós temos que dar esse exemplo. Então, uma sociedade sem Cracolândia é possível, se a gente focar na educação? Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a Cracolândia, e ainda assim, hein, primeiro, não vamos jogar essa sociedade no lixo, não. Eu acho que não tem muita coisa boa acontecendo. É lógico que a Cracolândia é um pedaço muito feio disso, né? Como disse, o fato dela não estar existindo, não quer dizer, existe ainda o crack, existe a coisa, mas nós não desistimos, nós não paramos com isso, nós não nos conformamos e dizer, tudo bem, deixa acontecer. Não, isso não pode ser. Eu acho que existe ainda uma série de institutos aí, de pessoas que estão preocupadas em que isso não aconteça. Então, enquanto houver ainda uma pessoa que seja, ainda temos esperança de que isso não será a regra. Obrigada, doutor Varge. E a você que assistiu o programa Independente, muito obrigada pela sua presença. Te espero a semana que vem. Até lá. Bom, meu nome é Renato, a minha história, meu envolvimento com a droga também não foi muito diferente de muitas pessoas, né? Dentro da minha família, né, o álcool era uma coisa assim bem natural, né? A primeira vez assim que eu fiquei alcoolizado foi junto com a minha família, né? Então era um processo assim natural, né, dentro da família com que eu fui criado também, né? E durante a juventude, né, uma das coisas assim que foi agravando esse processo, até eu conhecer drogas ilícitas, né, foi a timidez, né? Então eu fui descobrindo que conforme eu bebia, eu conseguia colocar para fora aquele potencial que eu achava que a minha timidez me barrava, né? Então, e aí fui encontrando outros tipos de droga, né? Se envolvendo com pessoas um pouco mais velhas, né? E isso foi cada vez mais assim me prejudicando, né? Começou a afetar o meu relacionamento com a minha família, né? Eu fui casado, perdi um casamento também por causa desse relacionamento, né? Me afastei totalmente da minha filha, né? E acabou assim chegando num ponto assim que eu não conseguia mais assim enxergar uma vida saudável por causa do uso de droga, né? Porque eu arrumava um serviço e aí eu usava droga e não conseguia trabalhar no outro dia, não conseguia me envolver com uma pessoa, né? E aí foi quando eu resolvi pedir ajuda, né? E também passei por um tratamento dentro de uma comunidade terapêutica, né? Lá eu aprendi assim através de outras pessoas que tinham encontrado um caminho também, né? Estavam sem usar drogas e elas foram me ensinando, né? Lá dentro eu fui aprendendo, né? Como que era viver uma vida saudável, né? Como que era viver uma vida sem as drogas, né? E hoje eu acho assim que a coisa mais importante é isso, né? É essa maneira assim que eu aprendi como viver, né? Hoje eu sou um bom profissional, né? Eu atuo também na área de ajudar outras pessoas a pararem de usar droga também, né? Isso me traz um bem-estar, né? Como se eu estivesse consertando, né? Tudo aquilo de errado que eu fiz, né? Principalmente com as pessoas que eu mais amava, né? Então, eu acho assim que a mensagem mais positiva assim que eu posso deixar é o seguinte, né? Se você tem um problema com droga, né? Existe uma solução, né? E você pode encontrar uma vida, né? E ser feliz, né? Aprender a viver sem a droga, né? E conquistar os seus sonhos, né? Eu acho que o mais importante hoje que eu consigo, né? É sonhar, né? E eu sei que se eu me empenhar eu vou conseguir realizar eles, né?